Saudações, amigos e amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Rocha, nós estamos aqui no Tech Inverso, podcast do Tecmundo, que o nosso lema aqui é tecnologia é muito mais do que celular, né? Que a gente fala sobre vários temas relacionados à tecnologia, tratar sobre assuntos que a gente normalmente não aborda aqui no canal. E hoje eu tô aqui com o meu queridíssimo Well Arruda, editor do nosso site. Primeira vez, né, que eu tô aqui no Tech Inverso. Primeira vez aqui no Tech Inverso. Vocês me convidam, vocês me trancam na sala e falam, não, você não vai sair daqui. O site tem que rodar, o site tem que rodar. E aí, gente, tudo bom? Prazer, obrigado, gente. E hoje a gente vai falar, a gente tá aqui com um convidado especial também, que a gente vai falar sobre um tema que a gente tá acostumado a estar do outro lado só. A gente tá sempre como consumidor ali. Todo mundo que já comprou alguma coisa nessa era da internet ou usou algum serviço já teve algum problema que teve que lidar com atendimento, certo? Na minha época, quando eu era criancinha, era telefone. Você vai no telefone, chamada em espera, uma cacetada de minutos esperando para falar com o atendente que vai resolver ou não. Hoje em dia, tem telefone, claro. Mas é mais fácil. Com azuras lá que você tem que navegar. Ou então tem aplicativo, aí tem chatbot, aí tem o site, atendimento por e-mail. É tanta opção que você fica... Opção não falta. Opção não falta. Às vezes dá certo, às vezes você pega um aplicativo e você fala, caramba, bem bolado. Mas já. Bom, muitas vezes não dá certo. E aí a gente fica com aquela sensação de tipo, putz, quem que pensou nisso? E aí a gente tá tendo uma oportunidade única aqui de falar com a pessoa que tá do outro lado, num setor particularmente difícil, que a gente sabe que o setor de telecom tem muita reclamação aqui no Brasil. O El levantou uns dados aqui sobre isso. Eu tô aqui com Albervan Luz, da Claro. Ele é o diretor de e-care e transformação digital, é isso? É isso. Prazerzão, Albervan, por estar aqui falando obrigado, gente. Valeu, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É um prazerzão todo nosso. Prazer nosso. A gente vai falar aqui então sobre vários assuntos relacionados aí ao seu trabalho. A gente vai começar falando um pouquinho sobre você, né? A gente quer que o nosso público conheça você também. Então, quem é Albervan? Onde você nasceu? Qual a sua formação? Onde você trabalhou? Você está desde 97 no setor de telecom, é isso? Tô até um pouco antes, na verdade. Eu nasci em Belém do Pará, terra do açaí, do tucupi, do carimbó. Coisas que hoje já são mais conhecidas no resto do Brasil, mas que um tempo atrás, inclusive por não ter, né, rede social, a gente não está tão integrado, ainda ficava um pouco distante, parecia mais exótico. E esse negócio do exótico também meio que casou com a visão de inovação e de tecnologia, porque com 14 anos eu comecei a trabalhar, na verdade ainda como se fosse um estagiário, na Embratel. Era num projeto chamado Projeto Ciranda, que visava integrar o Brasil através da RENPAC, que é a rede X25. É aquela rede em anel que possibilitou que a gente tivesse internet, né, e que a gente pudesse estar se comunicando como a gente se comunica hoje. Naquela época, ainda com a tecnologia que existia, a gente brincava muito dentro dessa dinâmica de estar conectado através da RENPAC. Olha que os modems eram aqueles ainda onde a gente tirava o telefone do gancho e colocava em cima do modem para poder ter uma comunicação, e a gente estava se comunicando, por exemplo, com o sul do país. O pessoal dizia assim, incrivelmente, né? Pô, mas você está aí no meio da Amazônia mesmo? Tipo, tem mata ao teu redor, é jacaré na rua. E aí essas pequenas curiosidades, né, extremadas, obviamente que levavam a gente ainda a ter mais desejo por integrar essa visão de Estado, né, dentro do Brasil. Mas, curiosamente também, eu digo que eu nasci dentro de telecomunicações. Porque o meu pai já trabalhava com telecom, ele é engenheiro eletrônico. E, assim, trabalhou como diretor de empresas ainda antes da privatização. E depois da privatização, principalmente com celular, na antiga Telepará, que era do sistema Telebrás. Então, eu tive um empurrãozinho nessa visão, apesar de não ter seguido pelo lado da engenharia, eu fui para o lado da computação, mas tive acesso à tecnologia, e isso me encantou bastante, até porque tem uma curiosidade também para trazer para vocês. Alguns dos baluartes de telecomunicações no Brasil, como ex-ministros e ex-secretários da Anatel, são lá do Pará.
O primeiro secretário da Anatel, que foi o Renato Guerreiro, ele é de uma cidade no interior do Pará, de Oriximiná. Meu pai também veio a ser diretor na última fase da sua carreira da Anatel, primeira turma. E o Juarez Quadros, que foi ministro também das telecomunicações, secretário das comunicações, também é de lá, de Belém. E eu pude crescer com eles e acompanhar um pouco dessa transformação, que veio meio que da forma como tu falaste, né? Antes, por exemplo, atendimento, a gente falava muito sobre atendimento telefônico. Imagina você tentar se comunicar com alguém, algum parente, ou por necessidade com o interior. E aí, naquela época, a gente brincava, já tinha o celular, mas tinha também o moleque lá. O moleque lá era um moleque que ficava na central telefônica, a telefonista atendia a ligação e dizia: moleque, vai ali chamar a Dona Maria, na casa 44, é o filho dela que está ligando da cidade. E assim ocorria a comunicação, né, de uma maneira muito precária ainda. E quando a gente leva para esses extremos, né, no nosso país, para os lugares onde a gente tem menos capacidade de rede para poder chegar, isso se torna ainda bem mais desafiador. Então, vivi essa experiência toda, vim participando desse processo, fiz uma das primeiras ligações de celular no norte do país, graças ao meu pai, que chegou com o celular em casa e falou: toma, faz. Tinha a facilidade, né? E aí, obviamente, eu não me furtei ao privilégio de fazer essa primeira chamada, mas isso tudo me transformou também como pessoa, como profissional, e me deu um propósito. Eu sabia que tinha que ir para esse lado de tecnologia, ainda não estava muito certo se ia ser telecom, mas eu digo, hoje não tem um parque de diversões de tecnologia tão grande como a telecom ela te possibilita. Realmente a gente está usando de tudo de vanguarda, de tudo que tem de mais moderno, as tecnologias que se aplicam mais, inclusive, para a gente melhorar esse aspecto que tu trouxeste, que é do atendimento, ou melhor, como a gente fala hoje, né, da experiência do cliente nas nossas jornadas. Então, o que a gente busca, de fato, é dar acesso. Falaste muito desse contexto, né? Ao longo da minha carreira eu vim passando por várias empresas, operadoras, também mudei de cidade, isso acumulou uma bagagem cultural de experiências que eu vivi. Saí de Belém, fui para Minas, de Minas fui para Brasília, de Brasília para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para cá. E a minha vida se resume, inclusive, no particular. Eu tenho um filho carioca, tenho um filho brasiliense, tenho 2 filhas paraenses, e esse circuito, né, me moldou e criou um aspecto também muito forte voltado para essa visão de humanização nesse aspecto de atendimento. E na Claro, eu já estou fazem 10 anos, vai fazer 10 anos agora, então bastante tempo no meu modo de ver. A experiência de ter passado por áreas de tecnologia e estar hoje à frente de um hub digital, que é como a gente chama, também traduz muito desse trabalho de transformação que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos. E hoje eu estou trabalhando justamente com tudo isso, então eu sou parte do problema e parte da solução. Obviamente que o que a gente espera, né, dos nossos clientes é que eles tenham uma visão positiva de satisfação, mas a gente também sabe o quão complexo e sabe toda a história que a gente viveu. Se vocês pensarem há uns anos atrás, quando a gente estava ainda no modelo, logo depois da desregulamentação, né, de telecomunicações, a gente tinha uma fatura que vinha VC1, VC2, VC3, ADSL. Como é que a gente ia explicar para o cliente tanta regra, tanto termo técnico? E esse negócio meio que engendrou na cultura de telecomunicações. Até hoje a gente fala com siglas, né? Tipo, a gente fala 3G, 4G, 5G. Tinha que ser fácil lá atrás para hoje ser um pouco mais democrático, tu acha? Total, eu acho que a gente deveria ter pensado assim, cara, como é que a gente democratiza primeiro a comunicação para depois passar para os outros aspectos? Porque, veja, hoje, se você for ver quais são os maiores problemas que existem, né, de reclamação com a operadora, estão muito voltados para questões técnicas, que é falta de sinal, minha TV está com um problema na imagem, ou são problemas financeiros. Não entendi por que estão me cobrando isso aqui, não sei por que a minha conta veio mais alta do que o cara que me vendeu disse que ia ser, e assim por diante. Então, tem todo um aspecto
de muita complexidade também envolvido, né, em todo esse processo. Não é simples, né? Parece simples, né? Você está falando, pô, quando você está se comunicando, quando você está acessando ali algum aplicativo ou um site, parece simples, mas por trás tem muita tecnologia, muita infraestrutura, tem muita complexidade de integração sistêmica e isso, obviamente, proporciona alguns momentos desagradáveis. E a gente tenta, na verdade, meio que desentortar o que está tudo atrás na frente, na hora que a gente constrói essas jornadas para os nossos clientes. Mas esse é um pouco da minha história que eu venho fazendo por aí. Bem bacana. E você estava comentando com a gente aqui, então, antes da gente começar também, que você também teve uma pontinha ali, meio que um reality show, um negócio de culinária. Conta um pouquinho pra gente também, que isso é uma curiosidade legal. Caraca, ó, os caras são bons. Vamos lá. Na prática, um tempo atrás, logo que eu cheguei em São Paulo, eu acho que estava no segundo ano de São Paulo, terceiro ano de São Paulo. Desculpa te cortar, quando tu chegou em São Paulo? Eu cheguei em 2013. 2013, tá. 2013. Final de 2013 eu tava chegando aqui. Então, por volta de 2015, teve um evento, eu tive num jantar com uma empresa parceira e lá estava o Carlos Bertolazzi e a gente ficou conversando, porque eu sou um curioso da culinária, vim de Belém, né? Então tem tanta coisa típica, tanta coisa exótica. A culinária pra gente é um prazer, é parte assim da cultura mesmo do paraense. E eu gostava muito de fazer churrasco, só que churrasco de peixe, churrasco de coisas mais exóticas. Não vou falar aqui, que senão hoje em dia seria apedrejado, né? Falar de bichinhos que as pessoas olham assim como mais fofos. Mas na prática, quando a gente fala de população ribeirinha, de povos indígenas, eles estão muito acostumados a carnes exóticas como de cobra, de tartaruga, peixe-boi, sabe? Coisa bem diferente mesmo. E eu então, conversando com ele nesse momento, ele falou, pô, vai rolar um reality de churrasco amador, te inscreve lá no site. E eu resolvi me inscrever, mas eu acho que foi muito mais pelo impulso do que pela vontade naquele momento, até porque tinha tomado um pouco de vinho, sei lá, fiquei um pouco mais criativo. Aí resolvi fazer lá, contar uma história, e aí comecei falando que era um pequeno indígena andando pelado pela Amazônia, tentando buscar alimentação para sobrevivência, caçando e assando. E esse negócio me colocou dentro do programa na primeira parte, né? Que existiu todo um trabalho aí de vários desafios. Foram 4 ou 5 provas que eu tive que passar. Levou mais ou menos 2 ou 3 meses para concluir essas provas. Foram mais de 1.500 inscritos, ficaram alguns para o final, umas dezenas de pessoas. E aí entrei no programa, fui ali quase pro final, brincando, me divertindo. Não tem coisa mais prazerosa, importa, né? Do que a gente se divertir fazendo o que gosta. Eu gosto. Hoje, eu sou, além de executivo, sou empresário também. Tenho uma casa de carnes Steakhouse, que fica na Guararapes, fazendo jabá. Aproveitando. Já aproveitei. Chama Butcher's Kit e a gente já está há 2 anos com muito sucesso, assim, casa lotada. Eu acho que é a visão... Repete o nome aí que meu cachorro tá interessado. Boa. Chama Butcher's Kit. Butcher's Kit. Isso. Tá, vou anotar aqui. Boa. E aí a gente juntando esse lado, né, da comunhão, de comer um bom churrasco, de estar junto e etc., com essa visão também de inovação, de tecnologia, a gente pensa que não tem nada a ver, mas são coisas que estão muito intrínsecas no nosso dia a dia hoje, né? A gente vive hoje meio que esse negócio do FOMO, assim, de estar pensando toda hora que a gente está perdendo alguma coisa, né? Que é essa visão do fear of miss out, né? Que o pessoal fala. Exato. E aí, pô, se você tem um momento para desacelerar e para comer um churrasco com os amigos, para ficar falando de coisas amenas. mais amenas, né? Frívolas, você acaba dando uma desacelerada, né? E Sim, desacelerar, em alguns momentos até negociar com você um momento para respirar o silêncio, né? E meio que Sempre tocar bom. o divino sempre ajuda, né? É importante, cara. Não dá pra gente só focar, por exemplo, no teu ramo, né? Na tecnologia, na infraestrutura, etc. E esquecer que existe uma vida lá fora. A gente porque, pira. pelo amor de Deus. Não dá, Não dá, cara. cara. Tá certíssimo. Total. Então, ó, churrasquinho. Convidados, estejam Estão convidados. todos convidados.
Mas, ó, vamos lá. Vamos voltar, então, agora para Claro, para tecnologia. Na Claro, você lidera o setor de e-care, né? Explica pra gente o que é o e-care da Claro. Bom, o WeCare, ele na verdade é um grande hub com o que a gente chama de vários produtos digitais. Então, para a gente, o app é um produto digital, o site é um produto digital. Aí a gente tem o WhatsApp, a gente tem o RCS, a gente tem a Alexa, a gente tem Dial My App, a gente tem o SSD, a gente tem SMS. É uma infinidade de produtos digitais que a gente vai criando, muito para se apropriar e entender nessa visão que a gente chama hoje, né? Fala tanto de omnicanalidade, por onde o cliente quer ser atendido. Porque a gente tem que dar todas as possibilidades para ele. Mas quando a gente fala de atendido hoje, não é só para resolver problema. A gente quer participar da vida do cliente para resolver outras coisas. A gente quer, de alguma forma, que ele tenha e veja na Claro uma empresa onde ele pode ter uma vida mais divertida e mais produtiva. Inclusive, isso está na nossa missão. A gente trabalha para uma vida mais produtiva e mais divertida. Não para a gente somente, mas para os nossos clientes. Então, essa ideia de você criar essas propriedades ou esses produtos digitais é para dar essa liberdade para o cliente e ele poder, por exemplo, resolver ou fazer um agendamento de visita técnica através do aplicativo ou do WhatsApp, daquilo que esteja mais próximo da realidade dele. E a ideia é que com esses produtos digitais a gente possa também atingir um maior engajamento desse público. A Claro hoje é uma empresa que tem mais, ou quase, na verdade, 100 milhões de clientes, se a gente somar toda a população de B2B e B2C. Então, é muito cliente, né? Quase metade da população brasileira, gente, cara, se a gente for colocar, né, na prática. E aí, quando a gente traz isso para uma ótica de um momento que a gente está vivendo, né, de tanta informação, né, de tanto over notification, de ficarem te mandando tanto SMS, de ficarem te mandando tanta mensagem no WhatsApp, de tentarem te acionar no telefone que quase ninguém mais usa. Então, quando você vê uma ligação, você já sabe que é de alguém querendo te vender alguma coisa. A gente pretende meio que desconstruir um pouco essa visão. E para isso foi criado esse contexto de hub de relacionamento, né? É um WeCare completo, onde a gente tem todas essas propriedades. Por exemplo, tem coisas mais disruptivas. Há pouco tempo a gente lançou o Minha Claro no smartwatch. Aí a gente pensava assim, pô, mas quantos vão querer usar o Minha Claro no smartwatch? Será que nessa telinha pequena o cara consegue fazer um pagamento ou ver, por exemplo, se o serviço dele está no ar, se tem algum dos produtos que está com problema? Chamar ou pedir uma visita técnica. E aí a gente foi avaliando isso nas últimas semanas. Já são mais de 60 mil usuários únicos. Então tá bom. 60 mil pode parecer pouco na base de milhões que a gente tem, mas 60 mil são 60 mil pessoas. É um estádio lotado. Então tem gente que no final das contas pode querer e fazer o uso dessa tecnologia ou desse meio para se relacionar com a gente. E a gente está para se relacionar com todo mundo. A gente quer, na verdade, construir essa visão onde tem oportunidade, obviamente, para a gente fazer negócio, mas principalmente para dar essa oportunidade para os nossos clientes terem mais benefícios, mais ofertas, mais valor agregado. E aí a gente entra com as nossas parcerias, a gente tem vários serviços de valor agregado, como a gente chama. Então, se o cliente quer, por exemplo, ter uma prateleira de livros digitais, lá dentro do Minha Claro, ele pode pegar e fazer a associação dele no Esquilo, que é um aplicativo voltado para isso. Assim como ele pode também ir lá e contratar o serviço do Claro TV+, que é o nosso serviço de streaming, que a gente nem precisa mais de box, aquela caixinha, sabe? A gente não precisa mais disso. Você pode colocar no seu celular, na tua Smart TV já está lá. E você só precisa se associar também, assim como você pode ver os seus filmes, suas séries em qualquer outra tela que você tenha. Então essa liberdade, essa visão de a qualquer hora, em qualquer lugar, modificou muito dessa nossa visão para a experiência do cliente. E é o que a gente tem tentado fazer nesses últimos anos, principalmente. De 5 anos para cá, eu acho que a transformação é mais notada, até porque a gente vê pelos nossos próprios indicadores, os nossos
números, são números bastante interessantes. Quando a gente fala de usuários únicos dentro dessas propriedades, são mais de 44 milhões, é muita gente. Isso dentro do Claro TV e de outros serviços da Claro ou relacionado com parceiros também? Só dentro do iCare. Só dentro Quando do a iCare. gente vai para os OTTs, né, para um Claro TV+, etc., ainda tem que somar esses outros, que são, às vezes, usuários coincidentes ou não, né? Mas se a gente for pegar no geral, a gente tem buscado muito essa visão de relacionamento através do digital. Não só como um argumento para melhorar a eficiência operacional de custo, porque é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Tipo assim, não, vamos tirar ali daquele... Quando a gente está dentro desse mercado, né? Vamos tirar ali do call center tradicional porque custa menos e vamos jogar para o digital. E aí erra no processo, porque aí você força uma barra que acaba limitando a visão de experiência do teu cliente. Então, a gente não está com essa visão. A gente quer, na verdade, que o digital cresça no seu engajamento, mas que a satisfação do cliente ela aumente com isso. E não diminua, né? Que seria o processo contrário. Isso é um ponto, inclusive, que a gente ia tocar um pouco mais pra frente, a gente pode adiantar, né? Porque Deixa eu só fazer um gancho rápido, rápido. Manda. É que ele tocou num ponto também muito específico sobre o relacionamento do cliente, né? Você falou que não é só a operadora ou o prestador de serviço bombardear o cliente com ligações, com SMS, e hoje a gente vê um caminho oposto, que é o cliente procurar a empresa. Antes de eu chegar no meu ponto, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quando que foi criado o iCare? Olha, a gente já fazem 8, se a gente pegar o primeiro aplicativo, o primeiro site que a gente fez, já faz mais de 8 anos. Mais de 8 anos, então você também... Talvez um pouco mais até, se pegar assim do iniciozinho mesmo, mas vamos dizer que 8 anos... 9 anos é um tempo, 8, 9 anos é um tempo bem Sim. considerável. Vocês notaram um aumento na taxa de fidelização desses clientes? Porque também ficou mais fácil do cliente pular de uma operadora para outra, de um serviço para outro, seja de TV, seja só de telefonia ou só de internet móvel. Vocês notaram esse possível aumento na fidelização? A gente notou sim, a gente tem feito estudos, inclusive, para examinar, né, o que a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value do cliente, ou seja, o tempo que ele passa, qual é o valor que ele gera e assim por diante. E a gente nota que os clientes que têm esse apego, né, ou esse engajamento maior com o digital, eles ficam mais tempo. E a satisfação de você poder resolver rápido as coisas é meio que voltada para o contexto da nossa sociedade atual, né? Todo mundo quer gastar o mínimo de tempo possível com aquilo que você não gosta de fazer. E às vezes em horários aleatórios. Às vezes a pessoa pode procurar às 11 da noite ou às 4 da manhã. Perfeito. E olha, tu tocaste num ponto interessante, porque muita gente não tem essa percepção. Mas quando a gente faz comparações entre as operadoras, por exemplo, que têm obrigações que são regulamentadas versus outros OTTs que vêm desafiando o nosso próprio mercado, como é o caso do próprio WhatsApp, né, que tirou muito espaço, por exemplo, do que a gente tinha antes nas chamadas, nas ligações e nos SMS, a gente tem uma diferença brutal de obrigações. Então, assim, esses OTTs não têm as obrigações que a gente tem. A gente tem obrigações que fazem com que a gente faça investimentos, de fato, milionários no Brasil. E esse investimento, óbvio, né, como qualquer investimento, precisa ter retornos. Retornos são de muito longo prazo. Então, a gente precisa ter mais equilíbrio nessa visão para poder continuar fornecendo o serviço que a gente fornece com qualidade, sem perder essa expectativa de que a gente vai ter um retorno, né, e que não vá simplesmente ser usurpado por alguém que conecta na nossa rede, usa a nossa rede, mas não paga nada por isso. E não é nem um choro, porque a gente sabe que a gente perdeu alguns times, né? Se vocês forem buscar aí o WhatsApp, por exemplo, né, voltando para esse ponto, ele tem grande preponderância no Brasil e na Índia. Sim. Só. No resto do mundo existem outras soluções. Inclusive na China existe uma solução proprietária das operadoras que é o WeChat. Então, que o WeChat, se me permite, parece ser até um pouco mais avançado que o WhatsApp. Ele funciona como um meio de pagamento há muito mais tempo que o WhatsApp. Muito mais tempo. Então, ele já está na vida do cidadão chinês há muito mais tempo, encarando uma realidade diferente. Esse é um ponto também, né, que a gente precisa evoluir dentro do cenário de tecnologia e de inovação no Brasil. A gente precisa ter cada vez mais essa visão para o uso da nossa capacidade criativa e do nosso potencial. E aí, para isso, a gente tem que ter mais educação, para isso, a gente tem que ter mais oportunidade. Na Claro, a gente tem um hub que a gente chama de Bion,
que é um hub de inovação aberta, onde a gente captura startups, empresas que, no final das contas, estão nascendo ali, às vezes até ideias dentro de cenários de incubadoras em faculdades, universidades brasileiras, que tem esse viés já muito mais aguçado, né? Tem em Recife, tem em Curitiba, tem no interior de São Paulo, enfim, essa dinâmica que a gente encontra e que pode potencializar a virada de jogo para o país precisa ser, de fato, colocado como prioridade pelo governo, né? A gente tem muito dessa expectativa nas visões de desoneração fiscal, nas visões de maior equilíbrio dessas questões regulatórias no nosso setor, por exemplo. Enfim, são pontos que eu acho que a gente tem que trabalhar bastante. Sim, com certeza. Mas seria, na tua visão, na visão do Albert Revan, falta de investimento ou falta de conversa? Porque o setor de telecom aqui no Brasil é fortíssimo. Eu acho que telecom, sim, e o investimento ele é alto, mas ainda assim demanda um esforço e principalmente uma visão de justificar isso para com os acionistas muito maior do que outros setores, né? Então, assim, quando a gente fala de telecom, a gente sempre vê esse lado da inovação acontecendo, mas por trás tem um fluxo de caixa que é enorme, né? E está fazendo diferença no bolso de todo mundo. Por exemplo, se lançarem o 5G amanhã, mal lançou o 6G amanhã, mal lançou o 5G... E a gente já vai ter que adquirir para poder ter capacidade competitiva. Sim, sim. É um mercado muito nervoso nesse aspecto. Então, eu acho que tem que ter mais investimento do ponto de vista do governo para liberar os fundos, que são os fundos que a gente tem de FURT-FUTEL, o que a gente, na verdade, tinha para essa visão de universalização, a visão de uso disso, a visão de colaboração, a visão de maior equilíbrio entre essas nossas obrigações, para a gente poder competir de igual, né, com um cara que está vindo de fora, que tem uma visão mundial, que tem um contexto por trás de não ter essas obrigações. Então é mais nesse sentido. Eu acho que o investimento é político mesmo. Perfeito, perfeito. Maravilha. Ó, você falou de muita coisa aqui que eu anotei nas perguntas aqui, então, tipo, tá meio... Tranquilo. Mas vamos lá. Você falou especificamente, a Claro tem muitas soluções, né? Vocês tentam abordar todas as possibilidades da pessoa ter uma experiência mais completa e tal. Uma das coisas que a gente vê é crescendo muito no mercado como um todo, não só em telecom, mas em todo tipo de empresa que tem alguma presença digital ali tá adotando isso para tratar atendimento de cliente, é o muito uso dos chatbots, né? E isso é um problema, assim, tipo, pelo menos até hoje, não sei se o El tem essa mesma visão, eu nunca consegui resolver um problema com chatbot. É muito difícil. Por que as empresas adotam tanto se passa uma percepção tão negativa para as pessoas? Pelo menos as pessoas com quem eu falei sobre isso nunca gostaram. E por que é tão difícil de melhorar, assim? Qual a dificuldade? Qual que é o trabalho? Eu já tive umas dor de cabeça que eu já tive. É tentar falar com o chatbot para resolver uma situação e o chatbot me dá, tipo, o saldo da minha conta. Tipo, eu não queria ver o saldo da minha conta. Eu posso ver no aplicativo. Ou então me dá a fatura da minha conta. E não era isso que eu queria ver. E aí você navega em 1000 opções, até ele te pede um monte de dados, seu nome, seu CPF, seu telefone, nome do seu pai, nome do seu cachorro, tudo mais. Você navega os menus, acha a opção que você quer, ele não te dá resposta, aí você tem que esperar 8 minutos para falar com o atendente que vai te perguntar tudo de novo. Por quê? E fazendo uma pergunta de follow-up nessa do Não do especificamente da Claro, mas Sim, é tipo sim, uma experiência perfeito. que acontece muito. Assim. Tá bom. A galera costuma reclamar, por exemplo, eu já passei as minhas informações, por que você tá me perguntando de novo? Essa é uma reclamação Total. comum. Total. Ó, eu vou falar um pouco da coisa mais generalista, né, voltada para o contexto de desenvolvimento dessas soluções. Depois vou entrar um pouquinho na Beleza. nossa realidade. Bom, primeiro assim, né, que quando a gente fala de bot, a gente fala que tem uma questão ali que tem pelo menos três coisas que precisam ser muito bem feitas ou muito bem estruturadas e usadas. Tem a IA que está por trás, e aí se a gente for trazer aqui, obviamente que a gente pode falar de generativa daqui a pouco, mas assim, a IA que a gente tinha até então era uma IA
que precisava ser muito treinado, era um modelo neural, um modelo bem diferente desse modelo que a generativa traz hoje, que é baseado em probabilidade. Era algo que estava muito mais voltado para dados estruturados, trabalhava muito bem com dados estruturados, mas existiam muitas limitações quando a gente trouxe para essa visão de bot num primeiro momento. E, obviamente, né, como qualquer tecnologia, existe sempre aqueles períodos onde a gente vai experimentando, a gente vai errando, e aí com esses erros a gente vai aprendendo e vai melhorando. É a máxima da agilidade, né? Então, se a gente vem querendo implementar esse conceito, esse comportamento, a gente precisa lançar mão dessas coisas. E nessa evolução, se a gente pegar, acho que bot, a gente tem de uns 4, 5 anos para cá, né? Vamos dizer assim, que aí a gente começou a experimentar mais essas soluções. Essas soluções eram muito baseadas no que a gente chama de regex, que eram oportunidades para te entender baseado em intenções que precisavam ser cadastradas. Então, tu fala, por exemplo, se tu falar assim, saldo, e estava cadastrado que saldo é uma intenção, ele conseguia te atender. Mas se não tivesse cadastrado saldo, se tivesse falado uma outra palavra que não tivesse ali nas intenções, ele ia se perder. E a gente via muito, né? Até então, a resposta eu não entendi. Esse não entendi, de fato, dá uma raiva, cara. Eu mesmo tenho raiva desse não entendi. Eu falo pro meu time todo dia assim, eu quero que vocês extirpem esse não entendi. Não pode ter esse não entendi. Esse é um aspecto que eu acho que meio que criou um preconceito pela falta, né, de robustez, pela falta de constância nessa visão de atendimento, e aí tem uma experiência boa, mas o outro não tem, acabou gerando algum preconceito. O outro preconceito é o preconceito de você meio que se sentir enganado, né? E assim, por que você meio que se sente enganado? Porque no primeiro momento, quando a gente vai falar com um bot, muita gente pensa que vai falar com o humano que está do outro lado. E aí, quando o bot responde de uma forma mecânica, a pessoa já saca, né? Pô, mas eu tô falando com um robô? E já cria aquele preconceito também né? Porque tem a visão de que não vai resolver o problema. E vai acontecer, talvez, o que vocês falaram, né? De às vezes ter que pegar e continuar por uma ligação, esperar 8 minutos, e ainda ter que informar tudo de novo para o atendente. Sim, imagina que, por exemplo, tem muito cliente que vem com sei lá, casos atípicos. Para um bot nesse sentido, nesse modelo, é muito mais difícil dele entender e até mesmo direcionar para um atendente humano específico também, né? Era bem mais difícil, de fato. Existia um outro aspecto, né? Imagina, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de integração de sistemas. A Claro, por exemplo, é uma empresa que vem de outras empresas, né? Se for pegar lá do início, tem até BCP no meio, tem outras empresas ainda de sistema Telebrás, sabe? Antes da privatização. Quando você vem juntando, fazendo o merge e acquisition dessas empresas ao longo desse tempo, né? E aí depois junta Claro, NET, Embratel, Nextel, você pegar toda a infraestrutura, todo o ambiente, o environment de sistemas que existem nessas empresas, fazer a integração de tudo isso, imagina qual o tamanho dessa complexidade. Isso leva muito para essa visão de quebra de jornada, quando tu tens ali esse momento que tu tá num canal, tá funcionando bem ali, aquela visão daquela propriedade, aí tu precisa falar com o outro, tipo o atendente, tu vai ter que repetir de novo, porque não teve uma integração feita ali para colocar as informações para o cara na hora na tela, e ele poder te atender. E essa visão, ou essas questões, né, que são grandes desafios, eu posso dizer para vocês que começaram a ser resolvidos, principalmente de uns 2 anos para cá, né, não só com a visão de a gente melhorar a experiência da curadoria dessa experiência, né, mas também porque a gente promoveu outros tipos de profissionais, né, agora a gente tem o que a gente chama de UX Writer. Então, assim, como é que a gente escreve melhor, como é que a gente entende melhor, para vocês verem, parecia uma predileção, porque isso tudo tem a ver com linguagem, né? Sim, então, total, assim, comunicação do ser humano. E aí a gente começa a fazer coisas diferentes. Ó, só para vocês terem uma ideia, e falando um pouco de Claro, na nossa experiência de bot, a gente tem mais de 150 bots e funcionalidades diferentes. Então, é bastante coisa desenvolvida. E quando a gente vai para os níveis de satisfação, eles ficam acima de 80%.
Mas ainda assim, tem muita coisa para melhorar. E o que a gente está melhorando? Os aspectos de linguagem, os aspectos de assertividade, do que a gente chama de... E aí eu não sabia de verdade que essa era a palavra certa, mas ao invés de resolutividade, o certo falar é resolubilidade. Olha a informação aí. E aí esse nível de resolubilidade aumenta, o que aumenta também NPS, satisfação e etc. E a gente entrou agora com uma visão, aí sim, né, já se apropriando de tudo que tem de mais novo. Esse caso não é nem tão mais novo, mas tinha uma inteligência por trás que fazia com que ainda fosse deficiente. A história do STT, do Speech to Text, e do TTS, que é o Text to Speech, ou seja, as pessoas falarem no WhatsApp, se a gente for pegar da população brasileira, sei lá, deve ter mais de 20 milhões de analfabetos ainda no Brasil, esse percentual que eu acho que pode ser maior, se a gente for pegar aqueles que não têm ainda nem um letramento ou linguagem para poder se comunicar bem, muitos deles não conseguem ali fazer esse trabalho de conversar por texto. Usa a voz, manda o áudio. E aí a gente começou a inserir as visões de usar o áudio. E aí o áudio hoje é muito melhor interpretado pela inteligência artificial do que os que existiam antes, porque tem regionalismo, tem gíria, tem um bando de coisa, ainda mais falando de Brasil, né, que são vários países dentro de um único país praticamente. E isso fez com que também a gente começasse a adaptar para uma outra realidade. Inteligência artificial até aquele momento era praticamente 20% de um bot. Agora, a gente está falando de AI generativa, de aproveitar a oportunidade da linguagem para poder melhorar essa experiência do cliente. E a AI generativa, basicamente, ela faz um negócio... Ela tem duas coisas que eu acho que são fantásticas. Uma é lidar com dados não estruturados, ou seja, quem podia fazer isso até então? Quase ninguém, meu. Então, agora a gente tem uma potência para lidar com dados não estruturados. A outra coisa é a visão de você poder, com a AI generativa, você usar a probabilidade da linguística junto com o processo de responder. É tipo assim, o rato roeu a roupa do rei, a resposta já está na sequência, assim, a AI vai lá e pega essa resposta e diz, essa é a provável resposta ou complemento para isso daqui. E ela vai montando esse joguinho de palavras que a gente está super no frisson, né, de ficar brincando aí dentro de ChatGPT e etc. Mas que na prática já acontece, né, e se a gente for pegar lá de models aí, já existem há bastante tempo, né, que não estavam, na verdade, difundidos, não tinha, era abertura para o público comum utilizar. Mas o próprio Google já utilizava, várias outras empresas já utilizavam o LLM. E agora a gente está numa fase diferente. É como se a gente tivesse democratizado esse uso e aí por isso todo esse frisson. Mas também tem vários impactos, né? E aí a gente precisa ir medindo, experimentando, fazendo esse negócio acontecer à medida em que a gente vai evoluindo também o que a gente chama de guarda-reios, né? A gente tem que ter limite de dados, aí tem que ter o cuidado com privacidade. LGPD. Estamos falando muito sobre isso, né, cara? É o papo do momento. É como é que a gente lida com tecnologias como AI generativa sem criar um problema de privacidade, criar informações, os teus dados vazarem. Hoje eu vi um vídeo que eu fiquei meio chocado e eu acho bem bacana. Eu não sei se vocês viram, depois a gente passa. Tem um vídeo, na verdade é um vídeo publicitário da Deutsche Telekom. E aí eles pegam e fazem o seguinte, eles pegam pais na rede social postando fotos dos filhos. E aí eles levam toda essa galera pro cinema, os pais ali, e aí colocam um vídeo onde aparece a foto de uma das crianças, e aí a AI vai lá e coloca a foto dela adulta, transforma o rosto dela para foto adulta, e aí a AI pega e começa, né, com essa visão da menina adulta, começa a falar com eles, pais, por favor, não postem fotos minhas, porque isso pode ser usado depois e vocês estão, no final das contas, estragando o meu futuro. Imagina se daqui a pouco, com essa visão de AI, quando eu tiver a idade adulta, já tem alguém usando a minha foto e fazendo coisas com documentações falsas por aí, ou se passando por mim, por conta de dados que são disponibilizados de graça. De graça, e tá ali, né? E tu tá na rede social, tu tá postando um bando de informação, tu tá dando acesso a quem tu não conhece, tu tá dando acesso também às empresas, né? Que é outro grande dilema que a gente tá
está tentando tratar nesse momento, que é assim, como é que faz? Beleza, tudo bem, a gente já tem, agora a gente está falando de privacidade, né? Mas sim, os nossos dados já estão aí, já estão na rede. Aí tu não vai aceitar um negócio que te dá uma vantagem, se tu aceitar ali aquele quadradinho de ser aceito ali, as opções de tal, de privacidade, vou te dar R$10 mais não sei o que de desconto e você vai ter acesso premium, aí tu vai dizer não. É tipo meio, sabe, não faz mais sentido agora. Já foi. Já foi. Complicado, então, complicado. É a gente tentar tratar isso de outra maneira, né? O daqui para frente, como a gente tenta evitar, né, vazamento de informação, como é que a gente cuida. Isso é cuidar do cliente, né? As empresas têm que ter essa responsabilidade. É uma responsabilidade que, inclusive, a gente leva muito a sério. Bacana, sim. Bacana. E ainda mais no ponto que você tocou sobre as LLMs. Tem muita empresa que está processando e tem muita empresa que está sendo processada por supostamente treinar esses algoritmos com base em informação pública, com base em informação de rede social, com base em informação vazada, com base em livros publicados também na internet. Mas nesse sentido, a gente já falou muito sobre LLM e tal, e a generativa. Sim. A Claro tem um plano. Tem um plano para colocar isso para funcionar? Se sim, até quando? Ou pelo menos até quando? Olha, eu não diria que tem um plano. A gente tem muita vontade de experimentar na visão positiva do uso desse tipo de tecnologia. A gente tem um cuidado muito grande com o lado que ainda não foi amplamente meio que divulgado, não está muito conhecido assim de todo o lado negativo que tem essa história, né? Com regulação, talvez? Pois é, talvez. Eu acho que vai ter que sim ter algum tipo de regulação. Se a gente pegar países tipo Estônia, eles já estão tratando essa visão de regulação, muito não só por conta do contexto, né, de privacidade, mas por outros problemas que isso pode trazer e vir atrelado, né? Então, assim, tem sempre um trade-off, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Eu sou positivista. Eu acho que, assim, a gente vai usar em larga escala. Acho que a gente vai poder usufruir bastante da AI, principalmente para processos internos. Então, como é que a gente aumenta a produtividade? Por exemplo, eu posso colocar a AI para ajudar o meu atendente, se o cara cair lá no atendente humano, a responder para ele mais assertivamente. Eu posso, por exemplo, ajudar os nossos vendedores a fazer uma venda muito mais rápida, muito mais assertiva, muito mais transparente e usando inteligência artificial. Eu posso usar a inteligência artificial para poder entender quais são as reais dores que estão acontecendo ali nas vidas dos nossos clientes a partir do Text Analytics. Então, assim, tem uma visão muito boa de oportunidades para isso nesse lado positivo. Agora tem que sempre ficar olhando o cuidado com privacidade, o cuidado para a AI não alucinar, como a gente fala, né? A gente tem vários experimentos de alucinação e etc. E isso é o que é mais importante, principalmente para a marca, né? Agora, se a gente for falar de potenciais para outros segmentos, quanto pode ajudar na medicina, cara? O quanto pode revolucionar medicamentos, o quanto pode revolucionar diagnósticos, o quanto isso pode fazer diferença na vida de tanta gente. E aí, assim, tem que somar com outras coisas, né? Que também estão no mesmo patamar da AI, né? A gente fala muito de VR, né? De realidade virtual, de realidade aumentada. A gente está falando muito de computação quântica, apesar de não ter ainda emplacado, tem ainda muito problema com os qubits aí, tem muita coisa para resolver, estabilidade, tem muita coisa para resolver. De integração, de espaço, tempo. Mas assim, na prática, imagina o quanto vai revolucionar, né? Tem um potencial gigante, dá pra gente colocar nesse nível. Tem um potencial muito grande, mas Total. Sem regulação. E regulação, só para deixar claro pra galera, não é um país falar, vai ser desse jeito. Porque existem países, existem regras. A União Europeia vive pegando no pé dos caras. Total. Mas os Estados Unidos também. Isso me lembra muito um papo que a gente teve com o Ronaldo Lemos aqui no podcast também. E ele tava falando como, tipo, o Brasil já foi líder mundial de papo sobre regulamentação, sobre criar, estabelecer os padrões que foram adotados no mundo, de privacidade e tudo mais. E isso se perdeu com o tempo. Isso é uma coisa que a gente tem a oportunidade de retomar
agora também, né? Então, quem não viu o episódio com o Ronaldo Lemos também é bem interessante a gente ver. Boa. Fica na fila aí para vocês verem depois. Mas continuando o papo aqui, você mencionou o aplicativo para smartwatch, né? O aplicativo da Sim. Claro para smartwatch, o meu Claro. Eu lembro de ver o release quando vocês divulgaram, e eu lembro que eu vi que era, a princípio, não sei se hoje já chegou para outros sistemas de relógio, mas a princípio era só para Apple Watch, né? Agora eu acho que lançou essa semana passada, ou vai lançar agora, nessa semana, o Android. Olha E é só. o A spoiler. gente já vai expandir um pouco mais essa oportunidade de uso. E aí a gente já traz também algumas funcionalidades novas, mesclando todos os serviços, né? Porque a gente tem TV, tem banda larga, tem celular, então como é que a gente cria também essa visão para os clientes que tem mais de um produto da gente? Isso é legal. E eu lembro que eu fiquei pensando assim, aproveitando que você está aqui do outro lado, para a gente entender como é que funciona o processo de tomada de decisão na hora de abordar assim, uma tecnologia nova. Tipo, a gente vai oferecer um aplicativo que vai permitir que a pessoa no relógio pague conta com Pix, cheque se tem sinal do celular funcionando e por aí vai. Por onde a gente vai começar? Como é que é escolhido começar com um iOS, por exemplo, que tem 20% do mercado de smartphones, uma fração menor ainda de gente que tem o relógio, e deixar o Android para vir depois? É por causa da fragmentação? Como é que funciona essa escolha assim, por parte da empresa? Bacana. Bom, eu vou falar um pouco sobre o nosso modelo de gestão. Ao longo desses últimos anos, a gente teve uma verdadeira transformação na Claro em termos de modelo de gestão, e isso a gente chama de transformação digital. Então, para inovar, a gente sabe que o primeiro passo ou o nosso foco deveria estar em digitalizar, mas isso era só o comecinho da história. A gente precisava, de fato, criar um modelo ambidestro para poder lidar com essas duas velocidades. A gente tem um core enorme, que é o que gera toda a receita da Claro, né, basicamente hoje, mas a gente precisava lançar mão de acelerar, né, do lado essa visão de inovação, de produtos digitais. E aí, com o passar de algumas oportunidades de até beber de algumas fontes, como a Amazon, de trazer consultorias, de trabalhar muito próximo com a visão metodológica que esses caras trabalhavam, de entender qual é o segredo do molho deles, né? Pô, por que funciona? Por que não funciona? A gente criou o nosso próprio modelo. E a gente chama esse modelo de DEX, que vem de Ambidextrous Organization, que é de um periódico da Harvard Business School aí de um tempo atrás. O periódico é antigo, mas a gente vinha tentando trabalhar na paralela ainda sem o nome, mas acho bacana esse nome DEX, é curtinho, remete ao que a gente quer internamente também promover. Porque o que é esse modelo? Esse modelo é uma mudança de comportamento. Então, como eu falei para vocês, para cada produto, na verdade, a gente está organizado mais ou menos assim. Tem um hub do eCare e a gente tem as tribos dos principais assuntos. E dentro dessas tribos a gente tem os nossos squads. E cada squad tem um produto ou mais de um produto, né? Ou são mais de um squad para um produto, dependendo do tamanho dele, mas sempre tem o dono desse produto. É como se a gente tivesse movimentado uma visão de intraempreendedorismo, onde as pessoas são responsabilizadas, né? Têm a responsabilidade por aquele produto, têm autonomia, têm o foco, têm o direcional, e aí a gente controla tudo isso através de OKRs. Então a gente vai trabalhando com objetivos e vai buscando atingir os resultados. Nesse processo, existe, por exemplo, um dos métodos que a gente passou a utilizar, que é o Working Backwards, que ao invés de trabalhar começando da tua ideia, né, a ideia do especialista, eu de telecom, tenho quase 30 anos, mais de 30 anos de telecom, podia dizer assim, não, eu sei o que o cliente quer, mas na prática esse é um movimento errado que a gente experimentou no mercado durante muito tempo. É certo que em alguns momentos o cliente não sabe também o que ele quer, mas a gente precisa induzir ele, motivar ele para ele trazer as dores e a partir do problema a gente engajar para a visão do que a gente vai fazer. Então tudo começa pelo cliente, ponto número 1. A gente vai e identifica quais são as dores. Tendo problema, a gente vai criar os nossos insights como especialistas, né? E aí a gente vai testar essas ideias. Então isso aconteceu com o smartwatch. Foi uma visão que um cliente
ou alguns clientes deram a partir de uma pesquisa que a gente fez, movimentando a visão de quais as oportunidades de outros canais, né, a gente podia movimentar, e a partir dali a gente viu que tinha ali um insight sendo gerado. Aí criou esse insight, o responsável por esse insight acabou ficando dono desse produto e trabalha conosco lá no time. E aí ele disse, cara, eu vou testar. Testou, assim, foi bacana o teste. Fez um teste AB, fez lá a movimentação que era necessária para poder, na verdade, avaliar qual o resultado, porque, assim, é importante isso, né? Dentro da visão dos OKRs, a gente sempre busca priorizar tudo aquilo que tem maior resultado. Mas, às vezes, o maior resultado não é só financeiro. Às vezes, o maior resultado vem de, sei lá, mais pontos no NPS, vem de uma visão de inovação que pode agregar esse valor à nossa marca e assim por diante. Então, a gente testou, o primeiro passo foi dado no iOS muito porque tinha uma dinâmica para clientes que eram clientes que tinham mais produtos ou produtos que têm um ticket médio maior. Então, se tu for ver, geralmente esse cara ele tem o pós-pago, que é o celular, mas ele tem também a banda larga, tem a TV, tem um Claro TV+. E aí a gente começou por esse cliente, que é um cliente talvez mais crítico até, justamente para ver se de alguma maneira fazia sentido. E aí a gente depois começou a promover o Android na sequência e eu espero que, de fato, a gente engaje mais alguns clientes, porque o que a gente faz mais é assim, como é que a gente engaja cliente? Engaja cliente no digital. E dali é a oportunidade para a gente fazer negócio, para a gente melhorar a vida do cliente. E ainda nesse lado Android e iOS, vocês veem que há uma certa, por causa da fragmentação do Android, há uma certa dificuldade em desenvolver para essa plataforma uma solução que funcione assim tão fácil quanto funciona no iOS? Olha, o iOS, ele de fato, ele guarda algumas peculiaridades blocadas que para desenvolvimento realmente facilitam ali essa visão. O Android, se a gente for pegar até, indo um pouco além, né? E a gente for pensar não só no desenvolvimento do aplicativo, mas na integração com SDKs, que aí tem que ter, né, também, né? A gente tem algumas coisas que são obrigações da regulação, então tem que integrar com o SDK que faz medição de rede, para ver qualidade de rede dos nossos clientes. Tem SDK que é para poder melhorar a experiência do cliente na hora que está se relacionando com a gente. É um pouco mais complexo. Mas hoje eu acho que a gente já tem capacidade técnica para poder evoluir sem isso ser um desafio tão grande. É um desafio ainda, mas eu diria que hoje em dia é um desafio menor. Já está num nível de maturidade talvez parecido ali. Eu acho. E assim, aí falando mais de se você for para aplicativo nativo, usando alguma linguagem já como React hoje, você já tem mais profissionais também preparados. A gente está falando que cada vez mais as plataformas e o uso dessas tecnologias, das linguagens de programação vão ser mais low-code, né? Então diminui também a pressão de ter um especialista parrudo para fazer esse trabalho. E acredito que assim a evolução natural é que a gente tenha inclusive uma mescla talvez de mais gente de negócio dentro das squads, junto com os devs, porque vai facilitar muito essa visão do stack ser desenvolvido, ser promovido. Sim, sim. De puxar ideias também, né? Às vezes a pessoa de tech, ela consegue desenvolver a solução, é claro. Um dev, no caso. Consegue desenvolver a solução, ele consegue vislumbrar o começo, o meio e o fim do projeto. Sim. Mas ele não consegue ver, por exemplo, todas as necessidades de um cliente. Você tem alguém que vem de fora, no caso, você citou low code, alguém que não sabe codar, mas consegue enxergar essas necessidades do cliente, ele consegue puxar isso pro squad. Sim. E aí talvez, sei lá, eu tô imaginando aqui, eu não trabalho na Claro, tá, pessoal? Não, mas é isso mesmo, a gente mudou um pouco, né? Se a gente pegar
Antes, quando a gente falava em agilidade, etc., né? Eu comecei a fazer isso dentro da área de TI, né? E aí a gente falava dos squads que eram feature teams, né? Então, tem um backlog que é dado, então o cara não tinha esse trabalho de pensar no que ele tinha que ter ali um backlog organizado, o PO ia lá e dizia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc. Primeiro isso, primeiro aquilo, troca isso, troca aquilo. Quando a gente vai para um outro modelo onde a gente está falando de product teams, que é o tipo de time com o qual a gente trabalha hoje, de fato essa visão ela é um pouco diferente, assim. É tudo junto e misturado, sabe? Às vezes até me perguntam assim, mas como é que organiza isso? Cara, dá um trabalho do caramba, não é fácil. Mas todo o mapeamento que é feito, de todos os objetivos que a gente tem, todos os QAs, tudo que é direcional que a gente combinou com o nosso board, está tudo entrelaçado. Eu consigo pegar lá do primeiro, do cara que está fazendo o app até o cara que está fazendo ali o desenvolvimento para criar, sei lá, um app bot, né? Como se estivesse criando um WhatsApp do zero, sabe? Bacana. Complicadíssimo, né? Nossa. É, muita volta, né? Imagina, o pessoal acha que é fácil. Às vezes a gente tá na equipe de redator, é difícil organizar uma reunião. Imagina uma equipe que tem o redator, o desenvolvedor, o atendimento ao cliente e marketing até no meio, às vezes. Casar a agenda de todo mundo. Mas tu sabe o que eu acho que é o grande segredo? É acreditar nas pessoas. Boa. É acreditar em gente. Concordo. Assim, se a gente tiver fé nas pessoas de que elas podem fazer e a gente cuidar e a gente criar ambiente para isso, eu não tenho dúvida de que dá certo. É muito nesse sentido. Não é só... você tocou, só cortando muito rápido, Júlia, que você tocou num ponto muito legal que não é só puxar valor agregado de negócio, né? Não é só puxar mais, sei lá, cara, aumentar 5%, 6% o faturamento da empresa. Às vezes tem um valor agregado de marca, tem a satisfação do cliente. Total. E tem o seguinte, né? Quando a gente fala de marca, quando a gente fala de empresa, não dá mais para hoje em dia a gente pensar no CNPJ. Não é, claro, CNPJ. Cara, cada um de nós que trabalha ali dentro, que é um CPF, faz parte desse movimento e a gente é responsável. Então, assim, a gente lidando com gente. Sim. Então, assim, a gente tem que cuidar da nossa gente de dentro para que ela cuide cada vez melhor de todo mundo que tá fora, dos nossos clientes. É isso que é comunidade, né? É isso que é comunhão. E aí sim, eu acho que a gente obtém sucesso, esse relacionamento maior, esse engajamento, essa coisa mais verdadeira, sabe? Não aquela coisa que é tipo, a gente tava conversando, né? Tipo sal e carne, né? Tipo, pô, faltou o sal na carne, todo mundo vai notar, né? Mas se tiver lá, ninguém vai falar, o sal é bom pra caramba. Então, na prática, a gente tem que ser meio que esse cara que tá ali também, sem ser muito visto, né? Não é o ator principal, muitos dos momentos, mas tem outros que sim, que a gente é ator principal, né? Quando tu vai com a tua família, por exemplo, coloca um filme no Now para assistir, imagina, né? Tem um momento ali, tudo tem que dar certo, meu. Se faltou a pipoca, se falhar o filme, se cair a rede, olha o trabalho que dá, né? Travou na final de um jogo. Nossa, isso então senhora. Nem me fala, cara. É o pior temor que a gente tem. Não sabe o quanto de gente que fica de olho pra não acontecer esse tipo de coisa. Complicado. Aliás, a gente tava falando aqui, né? Você falou muito de toda essa integração dentro da empresa e como a Claro tá desenvolvendo as soluções para tentar abraçar a experiência do cliente em todos os lados. E a gente vê que também, né, tem muito na movimentação no mercado como um todo, né? Tem uma certa competição entre as operadoras para ver quem vai fazer o melhor atendimento. Vocês têm um relacionamento mais amigável? É mais rivalidade mesmo? Como é que funciona? Olha, eu vou falar, se a gente fosse mais unido, a gente não tinha nem deixado o WhatsApp entrar no Brasil. Essa que é a verdade. Ô, povo desunido. Rapaz, mas por quê? Assim, eu acho que a gente teve um período de muita competição. E era porque era operadora contra operadora, né? Não tinham os outros players ao redor para vir ali e tirar parte do nosso negócio. Agora a gente vive uma coisa meio assim, a gente, uma hora, por exemplo, a Meta com o WhatsApp é nosso concorrente. Na outra hora é nosso parceiro. A mesma coisa acontece com as outras operadoras. Né? Uma hora a gente é concorrente, outra hora a gente é aliado. Então a gente é meio bipolar mesmo, e tem que ser, né? Porque esse negócio ficou meio maluco assim. Então eu acho que tem muitas oportunidades que a gente perdeu e que a gente está tentando resgatar agora, que vão numa linha de tentar explorar essa visão das operadoras juntas, porque elas juntas
Imagina, a gente tá falando de todo o Brasil, né? De toda a população brasileira. Então, imagina se a gente cria um API Gateway com APIs que integram, na verdade, informações de todos os operadores. Olha quanto isso é poderoso. É grandioso, né? Então, assim, são coisas que a gente está falando na ACEL, né? Nos grupos que tem os comitês, enfim, de operadoras, tem um time que se reúne para ficar falando sobre essas coisas. E assim, vamos falar também sobre algumas coisas reais, né, que aconteceram. Na época da pandemia, as operadoras se juntaram para poder proporcionar para os clientes a conectividade em um momento extremamente desafiador, né, da nossa realidade humana, né, naquele momento. Então, isso foi um trabalho fantástico. Foi a primeira vez que eu senti um orgulho absurdo de fazer parte desse negócio, porque a gente estava literalmente salvando vidas, né? Imagina se ficar em casa e se não ter conectividade. Olha que a gente teve um estresse da rede absurdo, teve que fazer investimentos de última hora, porque você estava acostumado com a rede dentro de um nível de uso que era aquele cotidiano, né? As pessoas não estavam em casa direto, tinha previsibilidade, a gente sabia quais eram os picos e etc. E isso mudou completamente, e, né? De repente tá todo mundo dentro de casa fazendo videochamada ainda por cima, né? O tempo todo, que é super carga mesmo. Aí complica. É verdade. Pô, mas ó, a entrada do WhatsApp também foi positiva em alguns pontos. Eu não tô querendo criar polêmica, mas, por exemplo, antes a gente não tinha envio de SMS gratuito de operadora para operadora. Inclusive era caro. Era bem caro. Eu, sendo honesto com vocês, eu não lembro quanto era caro, mas era tipo alguns centavos. O último preço que eu me lembro era 25, 24 centavos. Olha isso, centavos. Cara. Aí tu carrega 30 reais e acabou. Tinha alguma coisa tipo R$2, 10 SMS, uma coisa assim. Tipo, era muito caro. Era os pacotinhos. Tinha uns pacotinhos. Ó, Berrivante, deixa eu te perguntar, puxando o WhatsApp e até mesmo outros serviços como plataformas de streaming, né? Uhum. Também existe esse jogo de serem parceiros e serem não tão parceiros assim em determinados momentos, porque a gente viu recentemente que algumas operadoras, se não me engano a Claro está envolvida também, não quer mais oferecer alguns serviços gratuitos. Elas não querem. Sobre a cobrança de pacote de dados, né? Que a maioria das operadoras oferece aquele zero rating para alguns aplicativos que não desconta do pacote de dados do cliente, mas parece que todas as operadoras meio que entraram num consenso que isso não é um bom negócio. E aí estão estudando se vão remover, como vai ser feito isso. E para o cliente é massa, né? O cliente gosta dessas coisas. Total. Não, e eu acho que a gente está mais numa linha pro cliente. Eu acho que a gente sempre teve, e essa é a função, assim, eu sempre, mesmo estando em outras operadoras antes de vir para Claro, eu sempre vi a Claro como sendo muito inovadora nesse sentido de puxar essas coisas que são mais desafiadoras, né? Que tem essa complexidade de ver o que é melhor, como é que compõe e tal. Mas eu acho que a gente está indo no caminho contrário, porque há pouco tempo a gente lançou o nosso pacote com Free Fire, já tinha TikTok, e agora a gente vai lançar com o YouTube, meu. Então, assim, cara, a gente está indo no caminho de até promover cada vez mais essa visão de experiência para o cliente, né? Para que ele tenha essa oportunidade de ter o pacote de dados dele durante um mês, né? Durante o período em que ele vai renovar plano, que ele vai renovar pacote, enfim, a gente quer que ele esteja se comunicando, que ele esteja conectado, né? A gente é para além da conectividade, mas conectividade é o básico, né? Sim, então sim. A gente tem que tentar fazer com que essa equação ela dê certo. Do lado do streaming, a visão é até assim. Se a gente for pegar, né? A gente tem o Now. O Now é o concorrente direto com o Prime Video, com Netflix, com Disney, com Star Plus e assim por diante. O que a gente está fazendo agora é indo numa linha que mundialmente se provou a melhor, que é assim, cara, tem uma hora que não dá para a gente deixar de perceber quais são as oportunidades que a gente tem ou qual é o nosso papel dentro desse negócio. Então, assim, a gente quer ser o grande hub de relacionamento para tudo do cliente, inclusive para isso, para streaming. Então, hoje, o cliente que tem o Claro TV+, ele pode contratar todos esses outros OTTs, esses outros streams dentro do próprio Claro TV+, e aí você pode contratar, cancelar, você pode, no final das contas, inclusive fazer uso dos descontos que existem pelo teu plano. Então, você contrata mais barato, Netflix, Prime, etc., e ainda você leva o Now, você leva o Claro TV,
que é outra plataforma que a gente já tem um tempo também, né? Claro Vídeo, que é outra plataforma que a gente tem um tempo. Você leva Claro Música, que é outra plataforma que a gente já tem faz um tempo também. Enfim, toda essa visão de composição é para dar cada vez mais coisas para o cliente, ele entender esse valor agregado e a gente ter um relacionamento de mais longo prazo. Tem que ter um jogo legal aí, né? Porque de um lado é o cliente querendo e do outro é o negócio. E do outro lado é tipo, beleza, a gente gastou uma grana né? construindo torre 5G, isso não é barato e vai expandir, e esse dinheiro tem que vir de algum lugar, então tipo, é uma equação bem delicada, né? Tem que equilibrar, né? A gente sabe que assim, não dá para ser também só para um lado, né? O bom de toda negociação, de tudo que acontece, é você buscar equilíbrio. Exato, né? exato. É isso que a gente tenta fazer. É isso aí. E a gente falou aqui já você falou bastante sobre ChatGPT e a generativa, como vocês estão pensando em usar isso, querendo estudar como isso pode ser usado. O que vem aí pelo futuro desse setor de atendimento e care, na Claro especificamente? O que vocês estão vislumbrando? Quanto tempo vai levar para a gente ter atendimento 24 horas, 7 dias por semana, instantâneo? Por exemplo. Olha, hoje, pelas nossas obrigações regulatórias, a gente já tem essa obrigação. A gente tem que ter esse atendimento 24 horas e tem que ser o mais rápido possível. Inclusive, a gente é medido por tempo. A gente leva o que a gente chama de PADO, né, que são as multas da Anatel, se, por exemplo, a gente atende o cliente depois de uma determinada quantidade de minutos ali na URA. Então, vocês devem perceber que quando vocês usam esse serviço, está tudo muito mais rápido, porque essas coisas, regulação vai evoluindo junto com a experiência do cliente também, né? E eu acho o seguinte, assim, o que a gente está tentando criar, de fato, é uma visão onde o cliente decida como ele quer ser atendido, o que a gente vai oferecer para ele vai poder customizar. Eu acho que uma das coisas que vem muito forte nessa nova onda de execução, de realização, de inovação é hiperpersonalização. Porque a gente já viu que o cliente quando você aumenta os níveis de personalização, o cliente ele se sente muito mais parte daquele contexto de experiência e ele engaja muito mais. Então, com o uso dos dados, com a AI generativa, com essa visão que a gente está colocando de omnicanalidade, de atender o cliente da forma e do jeito que ele quer, de poder dar benefício, oferta, de ele poder fazer um upgrade, de ele poder ver que no final das contas não é uma questão de eu tô querendo vender mais, mas pô, se tu tá comprando um pacote adicional todo mês, por que tu não muda de plano e paga menos, entendeu? E tem um pacote maior. Então é essa visão que a gente pode criar e dar de experiência para o cliente, mais esse contexto de integração, né, de omnicanalidade, como a gente estava falando, do cara sair de um canal, cair no outro e aí continuar sendo atendido. Eu acho que são algumas das coisas que a gente vai experimentar a partir de agora. E assim, se fosse para resumir em uma palavra, eu acho que ainda é hiperpersonalização. É o que todo mundo agora, de todos os setores, está tentando buscar e fazer. Tem que ir atrás. Ó. O que tu levantou aí é muito bom, na verdade, cara, de personalizar, entre aspas, o plano de um consumidor com base no uso dele. Imagina, tu contrata um plano com, sei lá, 50 GB, mas tu não gasta nem 30 por mês, e aí tu tá pagando mais caro, e aí, sei lá, no próximo mês tu não precisa pagar sei lá, eu falei preço, eu não falei preço, né? Eu falei giga. Aí tu não precisa pagar o quanto tu pagou no mês anterior, tu precisa pagar um pouco menos, mas tu vai ter acesso às mesmas coisas que tu teve no mês anterior. Uma espécie de troca mais fácil, mais rápida. É isso, eu acho que é jogar junto, sabe? É estar junto do cliente para ser um verdadeiro assistente para a vida dele no dia a dia, assim. Como é que eu te ajudo a melhorar o teu dia hoje, assim? É a primeira pergunta que a gente deveria fazer. Boa, bacana. E, Albervan, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar aí pro nosso público, aproveitar que você está aqui, mandar algum recado? Eu acho que, assim, a gente falou muito, né, de tecnologia, mas eu queria reforçar a nossa visão e eu acho que o que tem feito esse movimento dar certo, e eu falo de dar certo por conta de todos os indicadores e de todos os resultados que a gente tem obtido. A gente foi, nesses últimos anos aí, muito premiado, prêmio de inovação, prêmio de experiência do cliente. Agora, recentemente, a gente ganhou pelo Cliente SA o primeiro lugar
como empresa que tem essa orientação para a experiência do cliente. Ganhamos no terceiro lugar geral, com mais de centenas de cases ali avaliados por um conjunto de especialistas renomados no mercado. A gente assim, sempre está nessa visão de tentar ser melhor. E eu acho que esses resultados eles vêm demonstrando isso, mas nada disso ia ser possível se a gente realmente não estivesse focando principalmente nas pessoas. E aí quando eu falo pessoas, eu falo cliente, eu falo o colaborador, eu falo os nossos parceiros, a galera que está em campo. A gente tem um cuidado muito grande assim de tentar buscar, sabe, sempre dar as melhores ferramentas para o cara que está indo na casa de alguém, ele poder atender melhor aquela pessoa, para ele se sentir privilegiado por estar atendendo melhor aquele cliente, por ele fazer parte de tudo isso. A gente tem um time de técnicos extremamente valoroso dentro do nosso time, esses que vão a campo. Tem um time de vendas fantástico, pessoas que estão ali lidando no dia a dia com o cliente de frente, e às vezes, muitas vezes, né, quem está no balcão do outro lado em tecnologia, numa mesa de operação ou coisa parecida, não vê o tanto que é difícil. Eu tenho um negócio B2C, um negócio de lidar com o cliente ali de frente, e assim, é pressão. As pessoas, elas hoje elas mudam ao longo do dia a sua persona, né? A gente não tem mais uma persona para as pessoas no geral. Às vezes tu é uma pessoa de manhã, outra à tarde, uma hora tu quer fazer uma coisa pelo aplicativo, aí depois tu quer fazer alguma coisa na loja, depois tu queres buscar um filme, sei lá, no teu notebook, não na televisão. Então, a gente mudou muito essa ótica, né, de atender, ficou mais complexo, essa visão de experiência, né? Mas assim, quando a gente coloca a diversidade no meio de tudo isso, porque o nosso time, por exemplo, é um time muito diverso, eu sou super feliz por ver verdadeiras experiências de entender que eles estão trabalhando felizes e motivados quando eles podem ser quem eles são de verdade dentro da empresa, sabe? Sem os preconceitos, sem as visões que podem, de repente, criar um relacionamento que é mais fraco. Ao contrário, a gente tem potencializado, e sustentabilidade está como uma das coisas que a gente mais trabalha e fala todo dia. Essa semana, então, a gente falou muito de sustentabilidade, porque sustentabilidade, no final das contas, por trás de tudo isso é gente também. Então, assim, a gente sempre acaba no mesmo lugar. E assim, o que a gente tenta buscar é fazer com que as pessoas, quando venham trabalhar com propósito, que elas venham felizes. Porque assim, imagina, e a gente estava comentando numa outra conversa também, falando sobre esse aspecto, né? Imagina se a gente fosse perguntar assim, quais são os dias mais felizes da sua semana? Talvez uma maioria provavelmente falaria que é sábado e domingo. Mas viver só sábado e domingo faz sentido, gente? Tem 7 Pelo dias. amor de Deus, tem 7 dias. Como é que tu faz que o teu dia a dia no trabalho ele faça parte desse lado bom, sabe? Desse lado positivo. Por que a gente não faz as coisas que a gente quer fazer e coisas boas, entendeu? Por que a gente não engaja nesse contexto? Tem uma coisa que o Nizam Guanais fala, que ele diz assim, que a gente tem que pegar todo dia no trabalho, tem que ser como se fosse o primeiro dia de trabalho. Porque aquele dia que tu tá motivado, que tu tá afim de ir porque tu quer mostrar, sabe, resultado, tu tá empolgado com a novidade. Como é que a gente busca resgatar esse espírito do primeiro dia? O pessoal do Gravidade Zero, que eu acho fantástico, que são amigos, o Renan e o Dante, eles falam assim, cara, não deveria ser um sacrifício você ir trabalhar, deveria ser um sacro ofício. Ou seja, tem uma pegada por trás, sabe? De a gente aumentar essa potência humana, de a gente conseguir buscar das pessoas algo que façam elas se sentirem melhor. Para mim, é assim, o resumo de tudo isso é assim, cara, é amor, assim, é uma definição mais nobre, talvez. Como é que a gente ama mais, sabe? Como é que a gente libera mais essas potências humanas em prol de fazer melhor? E tecnologia tá aí para apoiar. Puta ferramenta, né? É tudo que a gente precisa para, ir além, né? Ir para além, inclusive, da atmosfera. Enfim, eu acho que é meio que isso, é uma mensagem que eu queria deixar, e obviamente
falar que nada do que a gente está fazendo sou eu ou é uma pessoa só, ou são os executivos. Tem um time enorme comigo, do qual eu tenho um grande orgulho de fazer parte. Eu até falo para eles assim, a oportunidade que vocês me dão é muito maior do que eu pensar que eu estou aqui para simplesmente dizer o que vocês têm que fazer ou direcionar. Isso eu acho que é liderança servidora também, é quando você muda a pirâmide, sabe? Vira de cabeça para baixo, ao invés do time impulsionar o líder, é o líder supinando o time, sabe? Fazendo com que o time vá além, vá buscar além. E eu falo muito internamente dentro de casa que a gente tem que ser exponencial nessa visão. Então, é o que eu acho que a gente tem que fazer nos nossos negócios, na nossa vida. E aí, ó, até a camisa aqui, ó. Pessoas em primeiro lugar, não é demagogia, é de fato propósito. É o que a gente está construindo. Eu só consegui ler agora o que estava escrito na camiseta, porque eu tô sem óculos, eu quebrei no final de semana, e eu tava, caramba, tem um desenho ali, né, cara? Agora eu consegui ler, cara. Boa! Mas muito bonito. Realmente, pessoas, amor, diversidade, tudo junto é o caminho pro sucesso. Com certeza é uma mensagem muito bonita pra gente encerrar aqui também. Brigadão, Albervan, por estar aqui falando com a gente. Valeu demais, Espero cara. que vocês tenham gostado do papo aqui nesse episódio do Tech Inverso. A gente viu um pouquinho aí como é que funciona por trás dos bastidores, de uma grande operadora como a Claro. Obrigado por ter gastado seu tempo aqui com a gente também. Imagina, eu que agradeço. Um beijo no coração de todos. É isso aí, galera. Continuem ligados no canal para mais vídeos de tecnologia. Léo Rocha, @LeoBRJ no Instagram, Twitter, Threads, várias redes sociais. O Leozinho, quer passar a sua aí? Tá aqui embaixo, é Arruda Wally, a mesma de sempre. Mas eu tô cada vez menos ativo, tá, galera? Mas se quiser seguir lá, pode seguir, não tem problema. Segue que é divertido também, o El, acompanha. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Siga nosso canal de cortes também, pra você ver aí as versões, os highlights. De repente você não tem tempo de ver tudo de uma vez, mas a gente tá aqui também, volta e meia. Obrigadão por acompanhar, um abraço, a gente vê vocês. Beijo. Até a próxima. Valeu.